Hebreus 11, 1. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Está aí uma bela definição de fé. O que é fé? Em tempos tão conturbados como o nosso, em que todo mundo está dizendo que é preciso ter fé para atravessar esse momento, fé para ter esperança no meio desse momento, fé para resistir a tudo que estamos vivendo nesse momento, a gente precisa às vezes entender o que é fé. Fé que não é crença. Crença é diferente de fé, à medida que crença, né, pelo menos na minha concepção, são coisas extremamente superficiais, de uma certeza não muito certa, de alguma coisa que a gente faz para dar certo, mas se der, deu, se não der, pode ser que outra coisa dê. Carrega essa incerteza, esse não envolvimento, esse não atolamento da existência naquilo que está colocando no coração. Existem pessoas, para jogadores de futebol, que entram no campo pisando com o pé direito. É uma crença dele. Se ele vai ganhar ou não, pouco importa, mas ele faz isso na tentativa de ter alguma contribuição para o jogo. Tem gente que vem à igreja na expectativa de que a ida à igreja, o fato de ir, vai abençoá-lo, de estar lá tão somente, como que de lá emanasse alguma energia que pudesse carregar a vida dele de coisas boas para a semana. A gente vai tendo as nossas crenças. Fé é diferente disso. Fé é aquilo que coloca a minha vida num comprometimento com aquilo, de tal modo que fica inseparável a vida daquilo que de fato se colocou no coração de modo absoluto. É por isso que Kierkegaard vai dizer que fé é confiança absoluta no absoluto. O que tem de absoluto aí é aquilo que faz a fé, fé. Eu confiar de forma tão absoluta naquele que é absoluto. É eu não achar, não acredito. Quem sabe, né? Não, é isso mesmo. Isso é inseparável da minha vida, o fato de Deus ser quem Ele é. Do contrário, nem vale a pena viver. A vida só tem sentido se for assim. Fé tem a ver com esse comprometimento absoluto com aquilo que se crê. E o autor aos Hebreus vem dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. É disso que ele vai dizer. Então vamos pensar um pouquinho aqui na fé nessa perspectiva. É a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Estava pensando sobre isso. A fé é o exercício da vida no absurdo. Quando eu leio isso aqui, eu não consigo não pensar no absurdo que é a fé. Absurdo em que sentido? No sentido daquilo que foge mesmo da racionalidade. Conquanto a fé tenha de racionalidade também. Há um livro escrito por um autor chamado John Stott, um livretinho bem pequenininho, mas muito interessante, cujo título é Crer é também pensar, em que ele diz que não se exclui da fé o pensar, o raciocínio, a lógica, mas no entanto o título do livro é Crer é também, mas não só pensar. Eu penso, a racionalidade está presente, mas ela extrapola a própria racionalidade.
A fé está para cima dela. Quando ele diz aqui, o autor aos Hebreus diz que é certeza daquilo que esperamos e prova das coisas que não vemos, portanto ele está falando de alguma coisa absurda, que foge do campo da racionalidade, daquilo que a gente apreende por meio dos sentidos, que entra em nós como percepção e cria em nós raciocínios dentro da lógica e do funcionamento da vida racional. Ele está falando de alguma coisa que foge disso. Ou não é absurdo, por exemplo, quando a gente pensa em Abraão, o pai da fé, como aquele que se desloca da sua casa, de um lugar que ele já estava estabelecido, juntamente com a sua família, com toda a sua parentela, e o cara diz assim, pensa assim, Deus está me chamando para um lugar que eu nem sei onde é que é. Ele diz, Deus disse que vai me mostrar. E ele vai, deixa tudo para trás. Chega um ponto em que nessas peregrinações dele, ele como nômade, rodando ali por toda a terra, que depois vai se tornar a terra de Israel, a terra prometida, que vai ali para o Egito, vai rodando. Aí ele tem o seu filho, um filho que ele esperava ansiosamente, e no coração dele ele tem a ideia, e Deus coloca no coração dele a ideia de entrega desse filho. Olha, me dá o teu filho, o único filho que você tem. O texto é bem interessante, porque o texto beira assim a esse absurdo, porque Deus diz assim para ele, me dá o teu filho, o teu único filho. Chega a gelar. Ele não diz, dá o teu filho dentre os 1000 que você tem, não, dá o teu filho, teu único filho. E o cara pega e vai embora, vai levar o seu filho para ser morto. Não é absurdo? Quando você pensa, por exemplo, em que os discípulos de Jesus estão lá no Mar da Galileia, numa tempestade absurda, numa tempestade horrorosa, destrutiva, de repente vem Jesus andando sobre o mar, vem andando sobre o vento. Aí Pedro olha para ele e diz assim, Senhor, se és tu mesmo, deixa eu ir até ti. Aí Jesus diz, vem Pedro. Aí Pedro também vai andando. Não é absurdo? Aí quando ele para e deixa de pensar no absurdo que está sendo possível acontecer ali, todas as leis fundamentais da natureza sendo todas elas superadas, todas elas transgredidas à medida que você está andando sobre o mar. E aí ele repara no vento, repara nas ondas, quer dizer, ele olha para aquilo que os sentidos dele dão a ele a possibilidade de compreensão do momento, e aí chega a racionalidade. Ele diz, opa, não é normal eu estar andando sobre as águas, não é normal nessa ventania toda eu estar aqui equilibrado andando. O cara afunda, porque a racionalidade entrou no lugar do absurdo. Há um pensar aí. Pedro se baseia em Jesus, ele olha e diz, Jesus está andando, Senhor, deixa eu ir também. É claro, há ali a percepção dele de que Jesus anda sobre o mar, e se Jesus anda sobre o mar também, Senhor, eu posso andar. Então, há um pensar, mas a partir desse pensar entra aquilo que transcende o pensar. É o absurdo alguém andar sobre as águas, ou não é um absurdo alguém que nunca enxergou na vida, de repente Jesus vai lá, toca nos olhos dele, ou Jesus diz, eu quero que você veja, os olhos se abram. Não é um absurdo. A fé contempla o absurdo. A fé contempla essa coisa que a gente não vê, mas que a gente tem absoluta certeza e prova no coração. A fé é essa transcendência dessa normalidade da vida. A gente olha, vê as coisas conforme o sentido, mas a gente não vive conforme aquilo que a gente olha, percebe. É um transcender disso, é um olhar para além disso, é saber que a vida comporta o absurdo, e esse absurdo vem da fé. A vida não comporta só a racionalidade, a normalidade das coisas. Tem uma coisa para além disso. É o absurdo, é o nonsense, é o não natural, é o não apreensível pela capacidade humana da racionalidade, mas que cabe aqui no coração, porque é fé. E a gente carrega uma certeza dessas coisas, conquanto elas não sejam comprovadas, conquanto elas não sejam mensuradas, conquanto elas não caibam na possibilidade de certos estudos.
mas cabem aqui dentro. Cabem aqui dentro como certeza, cabem aqui dentro como prova, estão aqui presentes. E são indissociáveis da vida. São absolutamente indissociáveis. Essa certeza do absurdo de Deus. Mas que ela cabe aqui como verdade, que a gente não abre mão de maneira nenhuma. Portanto, fé é o exercício do absurdo na vida. Fé é o exercício do absurdo na vida. Mas de um absurdo que a gente sabe que é. Porque embora os sentidos não sejam capazes de captar isso, a mente não seja capaz de caber isso, porque a gente existe num mundo em que as coisas só cabem dentro dessa racionalidade, muitas vezes, mas a gente tem certeza que está aqui dentro, até porque quem vai plantando isso é Deus, quem faz nascer isso na gente é Deus. É por isso que ele vai dizer assim, quando ele diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, eu não consigo também não pensar a fé na perspectiva de que ela tem a ver com toda a subjetividade do ser. Por que eu estou dizendo isso? Quando ele diz a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, essa certeza está onde? Está em mim, é em você, se você crê. Prova das coisas que não vemos. Como é que eu provo? Como é que eu mostro para você o que eu não vejo? Porque não é para você que eu mostro, eu carrego essa prova em mim. Essa certeza daquilo que eu espero, como é que eu mostro? Como é que eu faço comprovações observáveis dela? Como é que eu tenho condições de expor isso? Eu tenho aqui dentro, ela é minha, a prova é minha. Eu provo aqui para mim, a prova que carrego em mim mesmo. É isso que faz a fé ser o que ela é. Ela não ganha ares de exposição daquilo que é demonstrável na perspectiva, deixa eu ver tua fé. Aliás, a gente vê, e só há uma possibilidade de ver a fé, que é pela demonstração dos atos daquele que crê, e que Paulo vai chamar essa demonstração desses atos daquilo que crê de amor. Ele vai dizer, por exemplo, ele vai escrever várias cartas em que ele vai dizer da fé e do amor como elementos que caminham inseparavelmente. Ele vai dizer, por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, quando ele diz ali que está orando pelos Tessalonicenses, ele vai dizer que ele fala dessa gratidão a Deus pelo trabalho de fé e pelo esforço de amor que existiam naquelas pessoas. Como é que eu sei que alguém crê? Como é que eu apalpo a fé dela? A fé é inapalpável, ela é intangível, ela não é visível, ela só ganha esse ar de visibilidade pelo amor, pela demonstração daquilo que é em mim, daquilo que me afetou por crer em Deus. Por isso que, embora tenham colocado Paulo e Tiago em antagonismo, que Tiago diz o seguinte: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu mostraria a minha fé pelas minhas obras. E Paulo vai falar que não é pelas obras, mas é pela fé. Parece que ambos andam em briga, num antagonismo absurdo. Na verdade não é. O que Paulo e Tiago dizem é a mesma coisa. Quando Tiago diz que fé sem obras é morta, está dizendo fé sem amor é morta. Uma fé que não é operante, uma fé que não se manifesta, uma fé que não é visível por aquele que crê, é uma coisa morta, é uma mentira, é um cadáver existente dentro da gente. Portanto, como é que eu vou saber da fé? A fé é aquilo que eu carrego aqui. Eu sei de Jesus aqui dentro de mim, eu carrego certezas absolutas dele em mim. E essa prova, ela é dada aqui. Onde é que ela está? Ela está aqui. Ela se objetifica, ela se objetiza pelos meus atos. Ela se objetiza pela forma que eu vejo a vida. Ela se objetiza pela forma como eu vivo.
ela se objetiza na maneira em que eu me exponho para a vida, porque ela é uma demonstração de que aquilo que é de Deus está em mim como certeza. Mas a prova está aqui dentro de mim. Quem crê em Jesus manifesta que é de Jesus. Quem crê em Jesus carrega as coisas de Jesus como coisas essenciais e indissociáveis da sua vida. Portanto, ela é subjetiva na perspectiva de que eu não posso prová-la mostrando que está a minha fé. Eu vou tirar e vou te mostrar. Essa certeza, ela é minha. Mas ela ganha a objetividade em razão daquilo que eu vivo, por crer naquilo que eu creio. O campo público da vida ganha o elemento da minha fé como minha participação na vida a partir daquilo que eu creio. A minha vida tem a contribuição daquilo que eu creio quando eu vivo a minha vida entre os homens. Portanto, é subjetiva, mas ganha áreas absolutamente objetivas. Quem crê, você vê o fruto dele. Por isso que Jesus diz: pelo fruto os conhecereis. O fruto é a manifestação do que há no coração. O fruto é a objetização daquilo que é subjetivo, que é meu, que eu carrego como sujeito na minha interioridade, mas que ganha exterioridade pelas minhas ações. Quando não há uma ação que demonstre a fé, é porque ela não está aqui dentro. É por isso que as obras sem fé são mortas, e fé sem obras é morta, né? Ela inexiste, porque ela tem que ganhar a objetização, ela tem que ganhar a verdade na vida, ela precisa ser verificável. Mas ela está aqui, ela é prova. Como é que eu provo que Jesus está aqui? Olha, Jesus ressuscitou, Jesus é meu Senhor, carrego a esperança aqui. Ela é prova. Como é que eu provo? Eu provo para mim mesmo, mas eu vivo aquilo que eu provo para mim. Mas ele continua dizendo: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu fico pensando aqui, né, quando eu penso sobre fé aqui, não há como não pensar nisso a partir do conteúdo, e o conteúdo disso é daquilo que eu tenho expectação em Deus, né? Porque ele vai dizer o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que eu espero. Esperar não é esperar qualquer coisa, não é esperar qualquer um. Há um conteúdo daquilo que eu espero, há um objeto, há uma certeza de que aquilo que eu espero está lá. Ele vai dizer: é a prova das coisas que não vemos. Não vemos, mas as coisas estão lá. O que ele está dizendo aqui é que há um conteúdo para essa fé. Eu não creio. Algumas pessoas dizem, né, a fé me salva. Na verdade, a fé é em Deus, em Cristo. Não é a fé na fé. A fé precisa de um objeto para ser exercida. Ela precisa de um alvo, ela precisa de um conteúdo no qual ela precisa se depositar. Ela precisa disso. Às vezes a gente acha que a fé é na fé. Tem uma música que fala: andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. Mas ela está em quê? Eu acho interessante e tal a música, mas em quê? É a fé na fé? A fé em qualquer coisa? A fé em qualquer um? É naquilo que eu espero, e nas coisas que eu espero. Tudo que eu espero tem uma expectação em Deus, naquilo que Deus disse que é para mim. Eu me aproprio dessas coisas, eu tenho certeza delas, elas são minhas. Por isso que ele diz: é certeza. É interessante, eu estava vendo essa semana uma fala de alguém da minha área, na área psi, e a pessoa dizia, né, que esperança carrega o medo. Por quê? Porque a esperança é aquilo que eu aguardo para que aconteça, mas não acontecendo, então eu fico com medo de não acontecer. É assim, a esperança é aquilo que aguarda a possibilidade do não acontecimento. Portanto, o medo. Quem espera, espera com medo, porque se não vier, essa é a perspectiva de quem diz.
Agora é interessante que não é assim. No Evangelho é a certeza. É uma espera que carrega a certeza. Eu espero do meu Senhor tudo aquilo que o meu Senhor disse que aconteceria a respeito de mim, a respeito da vida, a respeito da existência. Tudo eu espero. Eu espero um dia a volta dele, eu espero um dia ser transformado, eu espero ser consolado pela graça de Deus, eu espero vencer os dramas da minha vida, seja nessa vida ou na outra. Eu espero atravessar essa pandemia, seja nessa vida ou seja na outra. Eu espero. Ele vai dizer aí essa prova das coisas que não se vê, não vejo, mas elas existem. A gente quando crê, a gente vira um ser de uma dimensão que não é meramente só dessa dimensão das coisas perceptíveis. A gente vira um ser do que vê, de se esperar e de se provar o que não se vê. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios capítulo 4. Ele vai dizer, nós fixamos os olhos naquilo que não se vê. Ele vai dizer, por quê? Porque aquilo que não se vê é eterno, enquanto que aquilo que se vê é efêmero, é passageiro. A gente dotou nosso ser de uma sensibilidade para as coisas eternas. Portanto, as coisas visíveis, elas têm menos, ou pelo menos deveriam ter, menos factualidade ou menos expressão na nossa vida do que as invisíveis. Perdi dinheiro. Bem, meu amigo, mas você tem aquilo que é eterno. Perdi pessoas na vida. Pois bem, a gente se entristece, é uma dor absurda, mas a gente carrega o eterno na gente. A gente carrega na perspectiva de que aquilo que a gente perdeu, não perdeu. A gente tem só uma noção absolutamente enganosa pelos sentidos de que se perdeu. Eu sempre digo, eu perdi meu pai quando eu tinha 16 anos, minha mãe há 3 anos atrás. Eu não os perdi, eu perdi aqui, nessa perspectiva absolutamente míope, pequena, de um enxergamento curto. Mas na perspectiva daquilo que não se vê, da eternidade, daquilo que não é efêmero, eu não perdi ninguém. Eu acho interessante, se vocês perceberem, nós temos o exemplo de Jó. Jó perdeu tudo. Lembra que Jó perdeu tudo? Todo mundo lembra disso? Perdeu fazenda, perdeu animais, perdeu os filhos. Vocês lembram disso? Lembra que Deus deu em dobro para ele? Deu em dobro. O que ele tinha de animal, em dobro. Tinha de terra, em dobro. Os filhos, ele devolveu na mesma proporção do que ele tinha antes. Sabe por quê? Porque os filhos não tinham sido perdidos, estavam só na eternidade. Só você reparar lá, que não se perde. Não se perde. É por isso que a gente espera as coisas de Deus, a gente não as vê. Assim, eu lamento que hoje a gente vê crentes andando muito mais na perspectiva do visível do que do invisível. As perdas visíveis são incrivelmente muito mais destruidoras, muito mais dilaceradoras da vida, muito mais destituintes da vida do cara do que às vezes as coisas eternas, que ele nem está prestando atenção. Ele às vezes vai para as coisas da igreja porque são coisas que fazem parte da vida de um cidadão de bem, mas nunca tem a ver com encaramento daquilo que é verdade. Crê em Deus, crê em Deus. E fazer das coisas de Deus as coisas fundamentais para a vida. Eu lamento muito quando a gente faz das coisas desse mundo as coisas fundamentais, seja de que âmbito for. Todas as nossas questões mais importantes reinam no campo das coisas terrenas, humanas, econômicas, financeiras, políticas. Dá uma dor enorme quando as nossas esperanças estão nos seres humanos como entes sustentadores da vida. Vou dizer uma coisa para você, a minha fé está em Jesus. Ele é meu Senhor, Ele é meu Cristo. Naquilo que não se vê, eu não vejo, mas a experiência com Ele ganha vivacidade tão maior do que qualquer outra vivacidade desse mundo. É viver certo daquilo que esperamos. É certeza. Ele não está dizendo assim, ó,
Fé é a possibilidade, quem sabe, alguma coisa de Deus possa surgir. Não, é a certeza. Vira uma convicção, um arpão que atravessa a gente assim, ó, com toda a força. Um aguilhão que entra na gente e diz: está certo, isso está me atravessando. É certeza, é prova. Me mostra, eu não te mostro a não ser pelas consequências disso na minha vida, mas eu carrego essa certeza aqui, essa prova aqui, ela é minha. Tudo que é de Deus, que dele me prometeu, é meu. Toda graça, todo perdão, todo amor, são as coisas da dimensão da invisibilidade. Deus me ama, vai passar um furacão e vai derrubar tudo que eu tenho, apesar de não ter muita coisa, mas Deus me ama. O mundo olhou para mim com a cara feia, ninguém mais gosta de mim. Tem um Deus que olha para mim com a cara de amor, de graça, daquele olhar gracioso de Jesus para Pedro. Quando Pedro está lá no pátio, Jesus está para ser crucificado e condenado pelos religiosos. Jesus diz lá, Jesus olhou para Pedro, Jesus olhou. Tem crente que é capaz de olhar para Jesus e dizer: pô, Jesus olhou e disse: viu, Pedro, tu vais se danar. Eu não consigo. Meu Jesus olhou para Pedro com toda misericórdia. É impressionante, né? Como que a gente interpreta a vida a partir da gente. Diz lá que Jesus olhou para Pedro. O olhar, cada um ali vai dar as significações conforme vai entendendo quem é Jesus. Tem gente que é tão ruim que entende que Jesus olhou ali quase com olhar de vingança, comendo Pedro com os olhos, atropelando Pedro com o olhar. Se você olhar Jesus, eu não consigo ver um Jesus que seja capaz de fazer isso. Pois bem, cada um vê o Jesus que o seu coração já creu. Por isso que eu digo, as interpretações sobre Jesus são as maiores loucuras. Se a gente não olhar Jesus de verdade e não conhecê-lo pela experiência do Evangelho, a gente não sabe quem é Jesus. A gente cria um Jesus assim, que ele é tão ruim quanto a maioria dos religiosos que a gente conhece. Mas a gente é tomado por essa certeza das coisas de Deus na vida da gente. Elas são mais certas do que tudo. A gente fica sem medo de morrer. A gente fica sem medo de ser perdoado. A gente fica sem medo de ser filho de Deus, de que Deus um dia abandonou a gente. A gente fica sem medo de crer que as coisas que não se veem, que são essas coisas que a gente não apalpa, mas a gente carrega como certeza absoluta, inquebrantável no coração da gente. Fé é ter uma certeza inquebrantável das coisas de Deus aqui. Fé é não permitir que essas coisas se desfaçam como uma crença qualquer frente a qualquer situação. Por isso que incansavelmente, eu já disse aqui, Paulo nunca perdeu a perspectiva do amor de Deus. Ele disse: nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a perseguição, nem a angústia, nem qualquer outra criatura, nem qualquer outra situação ou ser dessa existência é capaz de tirar de mim, ou de todos nós deveria ser, a certeza do amor de Cristo. Isso é fé. E se você olhar toda a perspectiva do que vai acontecendo em Hebreus aqui, ele vai dizer: como é que eu sei de todas essas coisas? Só pela fé. Ele vai dizer, por exemplo, lá no verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê foi feito do que é, daquilo que se vê não foi feito do que é visível. Como é que eu sei que Deus criou todas essas coisas? Eu não estava lá? Não estava? Não fui testemunha? Mas como é que eu sei? Pela fé. É o mesmo que vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele exista e é galardoador de todos os que o buscam. Quer dizer, a fé é aquilo que faz possível a minha relação com Deus. Até porque se eu não creio em Deus como possibilidade na minha vida, como vou me relacionar com Ele? Buscam
Não no sentido de vir para uma igreja, mas busco no sentido de ser de Deus, de entregar a vida, de confiar nele, de ser no ser dele, de ser afetado por esse Deus que a gente crê. Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Nesse tempo, pastor, eu estou menos confiante. Então não é fé, é crença. O que você carrega é crença. O que você carrega é só uma crençazinha. Eu estava vi hoje uma entrevista de um pastor, e ele dizia assim: olha, eu creio, até indignado, uma visão assim. Achei interessante algumas partes da fala dele. Eu consigo não rejeitar todas as coisas em algumas falas, e consigo perceber o que me agrada e o que tem a ver com aquilo que eu creio, o que é aquilo que eu não creio. Ele dizia: eu creio indignado, mesmo assim eu creio. Por exemplo, quando alguma coisa acontece no mundo de mal, o que Deus deixou? Eu fico indignado, mas continuo crendo. E a fala dele dizia de um Deus que ele disse: Deus não pode ser todo poderoso, porque se Deus for todo poderoso, Deus é mau, porque se acontece o mal no mundo. O Deus que eu creio é um Deus bom, gracioso, amoroso, e que essa fé nele me afeta a ponto de entender que todas as coisas vão concorrer para o bem daqueles que o amam, mesmo as coisas mais difíceis da vida, e que me coloca no jogo da vida como um elemento de amor para aqueles que precisam de mim, para aqueles que estão próximos de mim, que me coloca como ente dele na vivência do mundo, porque essa fé em Deus me faz querer ser como o Deus que eu creio, no sentido de ser bom, no sentido de ser amoroso, no sentido de ser perdoador, porque essa fé me transforma, ela me atravessa, ela me muda. E que quando passo os dramas da minha vida, eu sei que Deus está laborando em mim alguma coisa que vai ser muito melhor, e que vai me transformar naquilo que Ele quer me transformar. Mas não dá para ficar indignado com Deus. E eu continuo crendo que Deus é todo poderoso, que é todo amor, que é todo graça. Os tempos são difíceis. A gente está tendo que conviver com um monte de coisa. Sabe a coisa mais difícil de se conviver? E assim, em muitas áreas, principalmente na área psicológica, tem se constatado, é a gente conviver com a gente mesmo. Acho que é uma das piores coisas. Aí a gente vê os nossos medos, a gente percebe as nossas angústias, porque no dia a dia, no corre-corre da vida, aí quando as coisas estavam dentro daquela normalidade que a gente entendia antes, a gente nem parava a pensar nas coisas. Hoje não, hoje a gente está pensando mais na gente, está olhando mais na gente, está olhando, percebendo mais os nossos medos, e aí a gente está percebendo o quanto a gente crê mesmo, o quanto a gente precisa ficar firme nesse tempo tão difícil. Eu quero dizer uma coisa a você: fé é fé nessa perspectiva, é aquilo que a gente carrega dentro da gente, embora as circunstâncias, as percepções, o campo da visão, o campo da capacidade intelectiva vai nos dizendo alguma coisa, a fé, ainda que contrarie tudo isso, a gente vai carregando a certeza de Deus com a gente. A gente percebe as coisas da vida, a gente até interage com elas e acredita em certas coisas, mas não acredita em tudo da realidade. A gente vai para além dela, porque diz respeito das coisas de Deus na vida da gente. A fé carrega o absurdo. Quem anda sobre o mar não é absurdo? Quem anda sobre um mar revoltoso, um mar cheio de ventos e ondas, é um absurdo. Mas quando a gente crê, esse absurdo é o que a gente vive no absurdo. A gente sabe das coisas de Deus, elas são absurdas, mas elas são inefáveis, lindas, deliciosas. Elas sustentam a vida, elas mantêm a gente de pé no meio disso tudo. Então, creia para viver nesse mundo que é muito cheio de absurdos. Creia, porque no meio do absurdo da fé você se sustenta nesses absurdos da vida. Creia, porque a fé é o que vai te sustentar no meio das dificuldades e das lutas. Creia, porque é o que você carrega, ninguém enxerga, mas você sabe
Ninguém tira isso de você. As pessoas verão em você, mas nunca poderão ter a prova, a menos que elas também experimentem como fé na vida dela, daquilo que você carrega dentro de você. Creia, porque aquilo que a gente crê, a gente sempre espera que seja de Deus, e aquilo que é de Deus nunca falha na vida da gente. Vamos orar nesse momento. Eu quero que você baixe sua cabeça. Coloque diante de Deus a sua vida e diga para o Senhor: Senhor, eu quero crer, eu quero crer, eu quero crer nessa perspectiva. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Eu estou esperando, espero de Deus todo dia, espero todo cuidado, todo amor, espero a vida eterna, espero Jesus em mim todos os dias, espero todo cuidado de Deus, eu espero. E eu tenho certeza que todas essas coisas são em mim verdade, até porque também eu carrego em mim prova das coisas que não se veem. A prova está em mim, eu estou carregando isso no meu coração. O mundo pode duvidar, mas eu não tenho como duvidar, é impossível duvidar, porque eu carrego a certeza disso em mim. Então, em nome de Jesus, carrega a certeza de Deus dentro de você. Carregue aquilo que Deus te prometeu em Jesus dentro de você. Carregue a convicção da vida dentro de você. Carregue promessas da graça de Deus em você. Carregue o amor de Deus em você. Carregue o perdão de Deus em você. Carregue o olhar misericordioso de Deus em você. Carregue Deus pela graça dele em você. É a prova, e que as pessoas vejam, não por arrogância, mas olhem pela simplicidade do amor de Cristo em você, pelo que Jesus é em você. Que a sua vida seja um testemunho de uma fé que existe dentro do teu coração, mas porque sobretudo é uma prova para você. Pode se tornar uma prova para o outro pela visibilidade do que você é, mas é uma certeza dentro de você. Senhor, em nome de Jesus, que venhamos carregar em nosso coração a fé como certeza, Senhor, do que esperamos, fé como prova do que não vemos. Nós não vemos, mas a gente sabe aqui dentro da gente, a gente sabe, como diz o texto ali, pela fé entendemos que o universo foi criado. Entendemos. Como é que eu entendo? Não consigo entender, entendo pela fé. Não tenho elementos, eu tenho indícios da criação. Eu olho para a criação e vejo Deus, olho para cada coisa e vejo o Senhor. E isso me remete ao absurdo da criação, a partir do que eu vejo, como percepção do meu olhar, como percepção do meu sentir da vida. Que a gente carrega essa certeza, certeza do amor de Deus, certeza do amor de Cristo, certeza da ressurreição, certeza da vida eterna implantada em nós, já instalada em nós, já pulsante em nós. Que a gente carrega essa certeza, Deus, e que a gente vive essa certeza nas relações da gente, como testemunho daquilo que nós temos dentro da gente, Senhor. Em nome de Jesus, por favor, que a gente carrega a esperança daquilo que esperamos, porque é o que vem do Senhor. Aquilo que não se vê, porque aquilo que se vê é eterno, é do Senhor. O conteúdo que esperamos é uma expectação de tudo que é teu em nós, como convicção do que é teu na nossa vida. Abençoe meus irmãos, que eles nunca percam a fé, porque uma vez achada essa fé, aliás, essa fé quando nos acha, porque é ela que nos acha em Cristo, ela fica indissociável, inabortável de nós. Não dá para a gente abortar uma fé quando é fé, mas que ela cresça poderosamente no coração dos meus irmãos, para se sustentarem nesse momento difícil, nesse tempo difícil. Que a gente crê que não vai faltar, que não vai deixar de existir as tuas coisas em nós, não vai faltar os cuidados, o amor, o alimento, como disse Jesus.
olha as aves do céu. É só olhar os indícios da racionalidade para a gente perceber que aquilo que do absurdo pode se observar até na racionalidade da vida. Como disse Jesus, olha aí as aves do céu, olha os lírios dos campos, olha homens de pequena fé. Era uma bronca a partir da não percepção daquilo que estava diante deles. Porque se Deus cuida dos pássaros e das aves das flores, Senhor, é de um raciocínio, é da observação e da conclusão de que o Senhor vai cuidar da gente. Que a gente perceba isso, Senhor. Porque a fé comporta até a racionalidade da observação, ainda que transponha ela, ainda que seja para cima de toda a racionalidade e de toda a possibilidade de observação humana, porque é aquilo que não se vê. Mas podemos perceber coisas que podem nos disparar a fé, que podem comportar a nossa fé a partir das coisas observáveis. Por favor, Senhor, quando a gente tem um olho bom, um olho da fé, a gente enxerga as tuas coisas até naquilo que é visível e, sobretudo, enxerga as tuas coisas naquilo que não é visível, Senhor. Abençoe os meus irmãos, os fortaleça na fé, os anime na fé, os anime naquilo que um dia os encontrou, e aquilo que nos encontrou em Jesus não desgruda, não desagarra da gente nunca. Que a gente creia nisso, em nome de Jesus.